O Banco do Brasil não para de inovar. Sempre traz as melhores soluções em crédito e informações valiosas que ajudam você a administrar sua produção. Com a agilidade do maior parceiro do agronegócio no país. Ué? Nosso filho já tá lá com a gerente do banco. Para investir, para produzir, para crescer. Se é importante para você, conte com a gente. Oi, oi. Bom, começamos aí a segunda parte do nosso evento. Queria chamar aqui para o palco o Léo Chaves. Ele é músico, produtor rural e empresário de agronegócio. Ficou conhecido principalmente pelo sucesso aí da dupla sertaneja Vitor e Léo. Desde 2012, ele é dono da fazenda Paraíso Cenepol, no Triângulo Mineiro, e especializado na criação do gado da raça Cenepol. E também é fundador, presidente executivo do Instituto Hortense, que atende escolas rurais e na periferia urbana, também no Triângulo Mineiro, e escritor de livros. Léo. Por favor. Imagina. Também queria lembrar que, se alguém tiver perguntas para o Léo, pode mandar, vai ter as assistentes aí recolhendo igualmente. Bom dia. Léo, queria que Pode você... me chamar de Vitor também, sem problema. Ou Vitor e Léo também. Ô, Vitor e Léo, tira uma foto comigo. Ô, Vitor, tira uma foto comigo, Léo, tanto faz, eu estou acostumado. Fique à vontade, Thaís. Léo, queria que você começasse contando um pouco para a gente como que começou o seu interesse pela pecuária, especificamente, que é a sua área hoje, né? Se é algo que vem de família e como que começou a sua fazenda. O meu vínculo com o agronegócio vem de família. Os meus avós produziam café, leite e carne também. O meu avô Evandro tinha a fazenda Potiretá, onde eu frequentava desde novinho. E em Minas também. Em Minas, na região de Matipó. Eu fui criado na região de Abricampo. Então, esse ambiente, essa esfera rural, ela sempre fez parte da minha vida. Eu costumo dizer que eu tenho barro no sangue também. E a minha paixão por cavalo, por gado, por mato, por natureza, por pescaria, tudo ligado ao setor rural, ela vem desde novinho, né? E talvez até isso também tenha influenciado um pouco a minha imersão nesse universo sertanejo, né? Que tem tudo a ver com agronegócio. E em 2008, a minha esposa foi num leilão, eu já estava conhecido no Brasil inteiro cantando. Ela me ligou e falou assim, me apaixonei por um touro. Eu falei assim, não vai me largar? Ela falou assim, não, espero que seja uma paixão momentânea. Ela falou assim, não, eu vou comprar um touro aqui no leilão. E depois eu fui descobrir que era da raça Cenepol, que é uma raça que converge um pouco para a pecuária sustentável, ou seja, a produção mais em menos, degrada menos o meio ambiente, enfim, tem uma série de vantagens. É uma raça precoce, onde o abate é feito com menos tempo, isso degrada menos o meio ambiente. É uma raça que chega no peso mais rápido, é uma raça fértil, né? Na reprodução ela é bastante eficiente. E é primeiro mundo hoje em pecuária. Quando se fala em pecuária sustentável, se fala em gado inglês, né? O Angus, o Cenepol e outras raças, porque é a produção de mais com menos. E você tem a fazenda desde 2008, então, relacionada a isso? Eu estou na raça Cenepol desde 2008 e a fazenda Paraíso especificamente desde 2012, como você mencionou. E tem planos de atuar em outros setores de agronegócio também? Eu tenho planos de atuar como palestrante no setor do agronegócio, no sentido de motivar e de estimular a agropecuária sustentável, que preserve o meio ambiente e onde não haja degradação do meio ambiente, é claro, especificamente sobre aquecimento global. E falando um pouco sobre esse tema, né, de agricultura sustentável, como você enxerga hoje essa visão da agricultura, e principalmente da pecuária, né, como uma atividade que entra em embate com a preservação do meio ambiente, né? Tem uma certa... É mal visto, né? Como que você enxerga isso? Vou citar duas pontas nesse aspecto. Há um fundamento
sobre esses questionamentos, sobre essas críticas, porque é exatamente o desmatamento desordenado, sem planejamento, desorganizado, sem uma gestão eficiente, ele pode sim impactar o meio ambiente negativamente, aquecimento global. A emissão de gases de efeito estufa, como o gás carbônico, o metano, enfim, nas fezes do animal e outras coisas mais. Quando o manejo inadequado do solo acontece, ele existe na atividade, isso se torna um problema. Então, isso junto com o desmatamento mal planejado, desordenado, sem gestão, amplifica o problema. Só que, ao mesmo tempo que existe esse problema, que nós temos que arranjar soluções e não ficar simplesmente na crítica, o que eu vejo hoje é que tem muitas pessoas que criticam sem propriedade e muito menos dão um passo em direção a soluções para o problema. Nós não podemos ficar simplesmente na crítica, nós temos que fazer ações, nós temos que gerar oportunidade para solucionar o problema. Mais que isso, sofremos influências de estratégias comerciais e industriais de países que têm interesse em que esse produto alimentício tenha um menor custo. Por quê? Porque ele compra do Brasil. Então, essas são duas pontas importantes para se pensar. A falta de oportunidade, que na minha visão deveria vir da educação, tá? Formar, investir um pouco mais no setor rural, especificamente nas escolas, formando jovens que pensam numa consciência social, ou seja, eu sou parte de um sistema, eu tenho uma responsabilidade ambiental aqui, né? A preservação do meio ambiente, trabalhando de forma sustentável, tanto nas lavouras quanto na pecuária. Então, essa questão é um déficit de oportunidade, sim. A questão da gestão, da falta de gestão em alta performance, não só na esfera do agronegócio, em qualquer esfera no Brasil, é um problema. O problema também vem da educação. A falta de oportunidade. Nós não temos uma cultura. Infelizmente, nós vivemos presos numa ideologia, num paradigma de mediocridade, passar na média. Eu venho fazendo palestras educacionais falando sobre isso. Nós precisamos investir no setor educacional. É aí que vem o problema. Se esse jovem, Thaís, ele tem acesso a recursos, ferramentas, a questão da consciência social, de ser parte de um sistema desde novo, com 15, 16 anos, a mentalidade dele é outra. E o que a gente pode fazer hoje, né, de ações práticas no que a gente já tem, né? Obviamente tem a parte da educação, de cultivar isso para o futuro, mas hoje o que a gente pode fazer de forma prática para tornar a pecuária mais sustentável? Eu venho pesquisando um pouco na minha esfera, que é a da pecuária, da agropecuária. Existe hoje o sistema integrado de pecuária. O que é isso? É você unir lavoura, as forrageiras, manejo adequado do solo e floresta, reflorestamento. Quando você faz isso, você intensifica a fotossíntese nesse ambiente, nesse meio ambiente, nesse habitat. Isso significa menos emissão de gás carbônico, menos aquecimento global. Isso significa o sequestro de gás carbônico. Então, existe hoje a carne de carbono neutro e a carne de baixo teor de carbono. Ela é feita no sistema integrado. Infelizmente, esse custo é alto e o prazo é longo. Há que se ter um investimento. Então, nós temos também a questão do tradicionalismo, do saudosismo, do conservadorismo, que reina um pouco. E esse fazendeiro, quando ele ouve falar nisso, no tempo e no investimento, ele fala, poxa, não quero. E aí acaba ficando no sistema de pecuária extensiva, que, infelizmente, não é hoje eficiente e degrada o meio ambiente. Então, o passo rumo a essa pecuária mais sustentável é uma questão cultural também? Ou é uma questão de falta de recurso? O que falta para mudar um pouco? São três pontas. Na minha visão, a falta de informação no setor rural. A falta de oportunidade. Nós temos hoje a Embrapa, que faz um trabalho maravilhoso. Tenho convivido muito com o pessoal da Embrapa e aprendido muito com eles, estudado um pouco essa esfera, sobre como caminharmos para uma pecuária sustentável, mais sustentável. A Embrapa hoje é um órgão público, ela presta consultoria e assessoria para quem a procura. Esse produtor rural deve sim procurar informações, deve estudar, deve ser mais curioso para caminhar para essa direção. Eu penso que a forma de administrar, a forma de gerir o negócio é que está errado. Não é a atividade que é o problema, é a forma como é feito. Penso eu também que a formação de jovens poderia ser importante nesse ponto. E a questão da economia, né? Quanto mais a gente potencializar a economia...
E gostaria de citar também que o agronegócio foi o setor durante a crise que menos sentiu. Foi responsável em 2014 por 21% do PIB nacional. O Brasil é uma potência mundial na produção alimentícia, no setor alimentício. Ele é considerado o sistema de agronegócio mais sustentável do mundo. 20% dos brasileiros sabem disso. Ou seja, precisamos olhar um pouco, na minha visão, para esse lado. Pesquisar um pouco mais, estudar um pouco mais. E oferecer soluções para os problemas que nós temos. Eu não estou aqui para defender apenas. Eu estou aqui para criticar também. Eu concordo com as críticas, com o questionamento que existe no que diz respeito ao aquecimento global. Só que nós temos que arranjar soluções para isso. Nós temos que incentivar. Né? Se nós pararmos para pensar, por exemplo, que o setor automobilístico ele também provoca o aquecimento global de uma forma muito mais intensa do que um carro, ele aquece, ele solta gases de efeito estufa bem mais, inúmeras vezes a mais do que um boi. A questão da indústria farmacêutica também. Só que, no entanto, quando você vai na televisão, você vê propaganda de remédios e de carros. Mas do alimentício, setor alimentício, você não vê quase nada. Então, existe uma desvalorização. Precisamos valorizar mais o agronegócio. A ONU citou o Brasil como sendo um pilar daqui a 30, 40 anos no mundo, quando nós chegaremos a 9 bilhões de habitantes. Vai faltar alimento. O Brasil foi citado como sendo um pilar. Muitas vezes, eu penso que essas pessoas que criticam sem propriedade não encontram soluções, daqui a 30 anos vão estar pensando, poxa vida, e agora? Como eu faço? Então, a gente tem que parar para pensar nisso. Nutricionistas, como eu falei para você, Thaís, nutricionistas e médicos voltados para essa questão da saúde, citam a proteína como sendo importante, um pilar também na alimentação do ser humano. Cada vez menos a questão do glúten, da glicose, do carboidrato. Né? Então, assim, a proteína é um alimento saudável. Queria que você falasse um pouco também das ações que você faz na sua fazenda, ou que está estudando fazer, e quais são os desafios, as dificuldades de você tornar a sua produção mais sustentável. Bom, hoje, as principais dificuldades é a questão do investimento e do prazo disso. No mínimo 5, 6 anos para você conseguir ter uma atividade pecuária, a pecuária integrada, que eu falo. Uma questão de crédito, no caso, ou uma questão de planejamento? Não, o crédito existe, ações do governo que estão. O ministro fez um bom trabalho e tem sido feito um bom trabalho, né? O produtor rural ele tem crédito, ele tem oportunidades. O que eu vejo é a falta de informação mesmo, sabe? Então, tem um problema sério que eu gostaria de citar. O produtor rural, o dono da fazenda, ele vai em feiras, ele vê palestras, ele estuda. Mas o funcionário dele, que está no dia a dia, no campo, ele não tem acesso a essas ferramentas. E muitas vezes, 50% dos produtores rurais têm o agronegócio como segunda opção. Não é prioridade. Então ele vai na fazenda uma vez por mês. Admito eu que no meu caso também é assim, não é o meu principal negócio. Então, se eu não ofereço oportunidade, esses recursos, essa consciência e essas ferramentas para o meu funcionário, ele não tem nem desenvolvimento tecnológico digital, não acessou isso ainda, ele não sabe fazer um relatório, ele não sabe fazer meta de ação, meta de resultado, planejamento estratégico, ele não tem um cronograma anual de ações, isso vira um problema muito mais sério, porque existe um manejo inadequado do solo, degrada do meio ambiente, é uma série de questões que são afetadas. E as ações que você estava falando que estava implementando na sua fazenda? Eu acredito que as cooperativas são um modelo hoje que direcionam para a sustentabilidade do agronegócio. O Paraná hoje é uma referência no que diz respeito às cooperativas. As maiores do país estão no Paraná. Se você vai no Paraná hoje, você vê a produção agrícola, o setor alimentício, é uma potência. E fazem com eficiência o trabalho. Tem uma consciência social e uma consciência sustentável. Essas cooperativas elas prestam assessoria e consultoria para o produtor rural. Só que, infelizmente, em outros lugares isso ainda não é muito presente. Cooperativas, associações que possam prestar consultoria e assessoria para o produtor rural.
E você estava falando que não fica tanto tempo assim na sua fazenda, né? Como que você concilia hoje a sua carreira de músico, de pai, de empresário do agronegócio? Como Com que você suor. divide? Não, o cansaço é administrável. Eu sempre fui muito hiperativo desde novo. E eu era o filhinho bagunceiro, fora da curva. Fui estudar no colégio interno com 13 anos, num colégio agrícola. Eu fiquei 3 anos lá e ali eu aprendi a disciplina. Colégio agrícola? É um colégio agrícola, era um internato. Não existe mais isso hoje. Eu até penso em fundar um futuramente, porque eu vejo o quanto foi importante para mim e para colegas que eu tive, que eu converso hoje. Você ali, literalmente, passa a entender que as coisas não são fáceis. Que a conquista custa caro, né? Você crescer. Você aprende a ser disciplinado, a ser mais proativo, a entregar mais. Literalmente você treina isso. Então hoje nós vivemos a era da informação, a geração quer tudo muito mais rápido, né? Quer pular etapas, quer atalhos. Eu entendo que esse tipo de ferramenta na formação básica do ser humano é fundamental. A resiliência, a resistência, a disciplina, a proatividade, as habilidades socioemocionais, né? Então, isso me ajuda muito hoje a administrar um pouco essas atividades que eu tenho. É claro que a autogestão organizacional é fundamental, ou seja, se você não tem organização com os seus horários, com as suas atividades, se você não tem uma visão ampla das suas atividades e consegue enxergar onde está em déficit, você também acaba se prejudicando. Eu procuro fazer isso semanalmente. Eu pego meu celularzinho aqui, divido as minhas atividades, falo onde é que eu estou em déficit com os meus filhos. Eu tenho 3 filhos. Eu preciso melhorar isso aqui. Eu estou em déficit com a minha saúde, com o esporte, com a minha alimentação, comigo, a minha vida pessoal. Deixa eu dar uma atenção para isso aqui. Eu estou em déficit na fazenda, eu estou em déficit como escritor, ou como cantor, ou como palestrante, enfim, são muitas coisas hoje. Mas eu penso que essas ferramentas, esses recursos, eles entram nessa hora de poder administrar melhor. Né? Mas a pecuária hoje é um hobby para você ou é uma atividade que está se tornando... Cada vez mais vira negócio. Começou como um hobby, mas hoje eu tenho parceiros que representam a minha genética e a responsabilidade cresce, né? E essa consciência social, essa necessidade que eu enxergo cada vez mais, Thaís, de mudar esse quadro no país, de valorizar um pouco mais o agronegócio, de levar a alta performance de gestão para o setor agrícola, e entendendo que, pela minha imagem, pela minha carreira na música, a gente acaba virando um formador de opinião, né? A gente acaba tendo um poder de influência maior sobre as pessoas. Existe uma responsabilidade por trás disso que eu entendo como sendo saudável. E cada vez mais quero me dedicar a isso também. Para modificar, para motivar, para estimular, para gerar informação, para conscientizar o produtor agrícola da importância disso. E cada vez mais eu entendo isso como sendo um negócio. Nosso tempo está esgotado, mas chegou uma pergunta, queria, se desse para a gente fazer rapidinho. Você falou do modelo de integração lavoura-pecuária. Você acredita na máxima de que o bom gerente de gado não consegue ser um bom gerente de lavoura? Não acredito. É possível você estudar, é possível você se dedicar. O bom cantor pode ser um bom palestrante. Me disseram que não seria um dia. Eu tive que quebrar muitas barreiras para isso. O que um cantor sertanejo vai falar para mim aqui? Esse tipo de preconceito eu enfrentei muito no início. Hoje eu faço 12, 10 palestras no Brasil inteiro no setor corporativo. Ou seja, quebrar o protocolo. Acredito eu que se esse cara se dedicar, estudar, for para cima com vontade, ser proativo, né, dedicação, ele quebra as tendências. Perfeito. Bom, nosso tempo acabou, infelizmente. Obrigada, Léo. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Thaís. Um privilégio estar aqui. Obrigada. Nem usei as minhas colinhas. Fica para a próxima. Obrigada, Léo.